Queridos, amados, eu tenho percebido que está havendo assim, uma necessidade muito forte da gente falar um pouco sobre a igreja. E eu peguei um estudo aqui na internet mesmo, no site da gospelprime.com.br, um estudo de um irmão chamado Orlando Martins, muito forte. Eu quero fazer uma série com esse estudo aqui e passar para vocês, tá? Estou dando crédito aí para ele. Então, para que não tenha nenhum problema, tá bom? O nome do estudo é O Reino de Deus, a Igreja como Corpo e a Importância da Igreja Local. Vou fazer pequenas inserções aí, tipo 4, 5 minutos cada tema aqui, cada tópico, e a gente vai estar falando alguma coisa. Eu vou estar lendo aqui, na verdade, né, amados, e apenas explicando algumas coisas, tá bom? Então começa assim o estudo, ó. Vivemos em um tempo onde muitos procuram deslegitimar a importância da igreja local. Outros alegam que tudo é reino, e assim no entendimento deles não existe a necessidade de se congregar. Existem cristãos que vão em vários ministérios, não criando raiz em nenhum deles, já que erroneamente acreditam que para fazer parte do corpo de Cristo basta professar a fé cristã. Independentemente de se congregar em uma igreja local, afinal alguns pensam que pode ser igreja sozinho, sendo este pensamento fruto de um entendimento relativista, pois contraria frontalmente os valores do reino de Deus. Portanto, muitos cristãos não compreendem a expressão do reino de Deus, tampouco suas aplicações à proposta da igreja atual, já que é difícil conceber uma proposta cristã séria sem uma compreensão do que é o reino de Deus. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Nos evangelhos, a expressão reino de Deus, ou Basileia Tel, aparece 51 vezes, totalizando 65 ocorrências. No Novo Testamento, já a expressão reino dos céus, Basileia Tom, ou Uranon, aparece somente em Mateus e em 32 ocorrências, reflexo, portanto, da reverência dos judeus ao nome de Deus. A mensagem do reino de Deus assim observa que se a proclamação e a concretização do reino de Deus foram o propósito central do ministério do ensino de Cristo, Mateus 4,17, e que foi resumido na mensagem do Sermão do Monte, que espelha a base ética do cristianismo, Mateus 5, 7 a 39. Nesse sermão proferido por Jesus a seus discípulos está a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 15, ensinada para demonstrar o simples caminho da ética nas relações sociais do homem para com Deus e do homem para com o homem, o qual irá apresentar a proposta do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nessa perspectiva, o reino de Deus se manifesta quando os homens passam a fazer a vontade de Deus, ou seja, este reino é evidenciado onde quer que ele seja seguido. Mateus 12, 50 e Lucas 16, 16. Por fim, constituímos-nos reino de Deus quando manifestamos o fruto do Espírito por meio de nossas atitudes, as quais devem contribuir para o bem-estar alheio. E é nesse contexto que Tiago faz uma comparação entre língua descontrolada e coração enganoso, como base para uma religiosidade legalista e sem vida. Tiago 1,26. Em contrapartida, a verdadeira religião, Tiago 1,27, irá resultar na prática da espiritualidade bíblica, que tende a apresentar o amor como fundamento principal para o exercício da nossa missão como cristãos. A igreja primitiva como modelo ideal de comunidade. A comunidade nascente no dia do Pentecoste é um modelo de igreja que vivia dentro da unidade do Espírito, sendo que esta igreja era formada pelos discípulos, apóstolos e alguns dos espectadores que integravam os 500 que testemunharam a ressurreição de Cristo, bem como os 3.000 também que se converteram durante o sermão de Pedro. Os membros desta comunidade se reuniram aos domingos, no dia do Senhor. Neste dia havia modelos de culto, a reunião matutina, que era uma ocasião de louvor, oração e pregação, e a reunião vespertina, onde havia um culto de expressão ágape, em que os discípulos se reuniam para lembrar o sacrifício de Cristo por meio da ceia do Senhor. Essa comunidade era marcada pela koinonia, que em grego significa comunhão, e seus membros verdadeiramente se comportavam como o corpo de Cristo na terra, Efésios 1, 22 e 23. Estando firmes nos fundamentos da fé, Efésios 2,20, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, Atos 2,42,
E todos os dias acrescentava então o Senhor a igrejas que se lhe havia de salvar. Atos 2:47. Desse modo, essa igreja apresentou grande crescimento, a ponto de provocar mudanças profundas na sociedade do século I, influenciando, portanto, toda a história do cristianismo diante do exposto. A mensagem principal dessa comunidade pode ser analisada no Didaque, Catecismo dos Primeiros Cristãos, escrito no fim do século I, que retrata o modo de pensar da Igreja Apostólica. O caminho da vida é este. Olha só o pensamento deles. Em primeiro lugar, ame a Deus, que criou você. Em segundo lugar, ame o seu próximo, como a si mesmo. Não faça a outro nada daquilo que você quer que façam a você. Esta é a base do sublime ensino apostólico. Que a sua palavra não seja falsa ou vazia, mas que se comprove na prática. A importância da igreja. A palavra igreja deriva do termo grego eklésia, que significa reunião de pessoas chamadas para fora de algo. Tal palavra pode significar apenas reunião ou assembleia ou ajuntamento. No Antigo Testamento, seu sentido referia-se à congregação judaica, especialmente quando reunida com finalidades religiosas, para a observância dos ritos religiosos. Deuteronômio 31:30. Já no Novo Testamento, alude à congregação considerada em sua totalidade dos cristãos que se reúnam em um local e que confere legitimidade à presença de denominações religiosas ou igrejas. Assim, há dois modelos de igrejas. A igreja local, composta de denominações ou grupos formados por pastores, obreiros e membros, e a igreja universal, que é o corpo místico de Cristo na terra, formada por todos os salvos e todas as denominações que pregam o evangelho. A igreja como noiva. Essa é uma alusão ao casamento místico de Cristo com a sua igreja, porque demonstra a profundidade da comunhão que Cristo mantém com a sua noiva igreja. Segundo o teólogo Mike Pierman, noiva é uma ilustração usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo para descrever a união e comunhão com Deus e com o seu povo. 2 Coríntios 11:2, Efésios 5:25-27, Apocalipse 22:17. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo, Efésios 5:22-23, é um organismo vivo formado por aqueles que pela salvação receberam uma nova vida através de Jesus. Efésios 2:1-5. Aquele que vive em nós, Gálatas 2:20. É um corpo cuja cabeça é o próprio Cristo, Efésios 1:22-23, que é o salvador desse mesmo corpo, Efésios 5:23. De acordo com o Dr. Chaplin, o corpo compõe-se da comunidade inteira dos crentes. A natureza do corpo. Vivemos em um momento em que o mundo se esqueceu do significado do que é ser igreja. O mesmo pode ser dito de muitos membros que tratam a igreja como um clube social e se esquecem que a igreja é a comunidade do Deus vivo. A palavra igreja é usada 115 vezes no Novo Testamento. Refere-se à natureza do corpo de Cristo, refere-se a todos os cristãos, independentemente da denominação localizada ou época, ou seja, são aqueles que nasceram de novo. Analogia do corpo humano. A analogia do corpo humano tem sido usada na Escritura para revelar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Portanto, a semelhança desses tem duas partes, cabeça e corpo. A cabeça é Cristo. Já o corpo é constituído de muitos membros, sob a sua direção. Colossenses 1:18. O corpo de Cristo é representado pela igreja local. No Novo Testamento, o termo eclésia foi frequentemente usado para se referir às igrejas locais, 95 vezes. O apóstolo Paulo, quando escreveu as suas epístolas, na verdade, ele estava escrevendo para a igreja local, com o objetivo de doutrinar, admoestar e fortalecer as comunidades cristãs do primeiro século. Portanto, cada igreja local é um corpo individual, que tem Cristo como cabeça, que é edificado por meio dos dons pessoais de cada cristão. Como o corpo de Cristo, a igreja local possui duas perspectivas, reunida e espalhada. No dia do culto, a igreja está reunida para celebração, comunhão, adoração, ensino, capacitação, oração, louvor e etc. Já nos demais momentos, a igreja encontra-se espalhada, onde cada cristão deve, como uma testemunha, apresentar